Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total na vida, na família, nos negócios, projetos e sonhos dessa pessoa. Oramos pela salvação de todos dessa casa. E aonde o inimigo estiver semeando o mal dentro da casa, nos corações de alguém da família, que esse mal seja desfeito em nome de Jesus. Tua palavra diz em Isaías 54:17, ó Deus, e nós reclamamos essa promessa sobre nós. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Que toda arma forjada contra essa família não prospere. Senhor, guarde aqueles que estão em viagem, guarde aqueles que estão viajando, os que estão retornando para casa, proteja, livra do mal, livra da maldade, livra do laço do inimigo, no nome de Jesus. Que todo espírito de acidente caia por terra, que tudo aquilo, Senhor, que é um atravessador espiritual no caminho dessa pessoa para bloqueá-la, para perturbá-la, para trazer confusão, que esse mal agora seja barrado pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, não nos deixe confundidos, fale conosco, nos dê direção, abra os nossos ouvidos espirituais, abra a nossa visão, Senhor. Em nome de Jesus, toque-os com teu poder, Jesus. Cada pessoa que está entrando nessa oração e aquelas que vão entrar, toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor. Essa pessoa, Pai, que sente uma angústia no peito, que sente uma dor no peito, Senhor, nós repreendemos essa dor agora e também aquilo que está causando ela, seja um ataque espiritual, seja um ataque no físico, nós declaramos saúde, saúde ao corpo físico dessa pessoa, em o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Eu quero começar aqui hoje compartilhando um testemunho maravilhoso e depois eu quero liberar uma palavra. Na verdade, é um grande aviso de Deus para você. Um grande aviso de Deus. Mas eu quero compartilhar esse testemunho do que Deus tem feito. O João, ele mandou o seguinte testemunho: quero testemunhar um milagre que Deus realizou na minha vida. Havia mais de 10 anos que eu não conseguia respirar direito e para dormir muitas vezes acordava com falta de ar. Somente com os de remédios eu conseguia respirar normalmente. Mas hoje, para a honra e glória de Deus, eu fui curado. Não estou mais viciado em remédios e respiro normalmente. Louvado seja Deus. Obrigado pelas direções e orações. Que Deus abençoe sua família e seu ministério poderosamente. Marilane. Boa tarde. Me chamo Marilane Cunha. Em uma de suas orações, quando o Senhor falou sobre cura de ferida na boca, eu tomei posse e fui curada. Para a honra e glória do Senhor Jesus, que Deus abençoe e capacite sempre o Senhor e sua família e os proteja. O apóstolo Paulo disse: o meu evangelho, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. O evangelho não é uma filosofia apenas. Ele é vida, ele é poder, ele é saúde espiritual, ele é ânimo, ele é a palavra de Deus, ele é transformador, ele ensina o homem o caminho que deve andar. E eu ficaria aqui o dia inteiro falando do que o Evangelho é. Ele é vida, vida abundante, transformadora. Não tem como você permanecer orando e não ser transformado. A glória de Deus tem sido derramada aqui nas orações. Temos visto a bondade do Senhor, temos visto pessoas transformadas. É maravilhoso. E tem uma pessoa que entrou nessa oração agora
está com uma dor terrível embaixo do pé esquerdo. Está com uma dor terrível embaixo do pé esquerdo. Seja você quem for que entrou aqui nessa oração com essa dor embaixo do pé esquerdo, eu quero declarar saúde sobre você. Ser curado agora, em nome de Jesus Cristo. E Deus me falou, diga para o Jorge Muzi, o Senhor me mostrou muitos atrapalhos acontecendo nos seus negócios. Eu quebro agora a influência do mal que está atando e amarrando a tua vida, no nome de Jesus. Que essas amarras sejam desfeitas agora, que essas ataduras no mundo espiritual sejam cortadas. Aquilo que está lhe travando por dentro seja cortado em nome de Jesus. Amém? Eu quero liberar uma palavra para você que está em Lucas capítulo 11, versos 17 e 18, que diz assim: Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? O que a Bíblia está dizendo é que casa dividida não prospera. Eu recebo muitas perguntas que as pessoas me mandam e o que mais eu vejo são casais que estão brigando, sócios que não conseguem se acertar, pessoas que estão com entraves com outros, até da própria família, do próprio sangue. Uma casa dividida não prospera, uma empresa dividida não prospera, uma igreja dividida não prospera. Esse tem que ser um princípio. Jesus, ao orar por nós, Ele orou e falou: eu e o Pai somos um. Ele orou pela nossa unidade. Ele nos deu um modelo para as coisas darem certo. E o modelo é estar unidos num só propósito. Dentro de uma casa, se a divisão estiver instalada, um vai puxar para um lado e o outro vai puxar para o outro. E não vão sair do lugar. Se um não defender o outro, se um não lutar pelo outro, a casa cai. A casa cai. A Bíblia fala aqui que o inferno, o exército das trevas, é unido. Eles andam juntos. Agora, Jesus, por que falou isso? Já para nos avisar que se a divisão entrar, ela vai trazer ruptura. Ela vai dar brecha no mundo espiritual. Ela vai trazer confusão. Ela vai criar inimigos que deveriam ser amigos, companheiros, aliados, que deveriam ser marido e mulher, que deveriam ser pai e filho, que deveriam ser melhores amigos. Eu era adolescente ainda, frequentando a igreja, e tinha um senhorzinho que na época ele já tinha quase 90 anos de idade, era bem velhinho. E ele pegou vários gravetos, sabe? E fez um maço de gravetos finos. E na igreja que eu me converti, davam muitas oportunidades para todos, não era só o pastor que pregava, a pessoa vinha ministrar uma palavra, um jovem vinha abrir a Bíblia, enfim. E davam uma oportunidade para as pessoas da idade na igreja trazer uma palavra de 5 minutos. E esse velhinho subiu no púlpito da igreja, abriu a Bíblia e falou sobre o cordão de 3 dobras, que não rebenta com facilidade. E ele pegou aquele maço de graveto que ele trouxe de casa, atado com uma cordinha, e ele disse assim: irmãos, se nós nos dividirmos aqui dentro da nossa igreja,
Satanás vai conseguir o triunfo dele. Mas se nós estivermos como um cordão de 3 dobras, nós e o Senhor, nada vai quebrar. E ele fazia assim, e aqueles muitos galhos não quebravam, sabe? Quebrava um que o outro, mas o maço permanecia. E eu me lembro dessa explicação dele, e essa é uma tremenda verdade. Se o diabo conseguir, sabe, quebrar a unidade de uma família, ele vai arrebentar as finanças também. Ele vai arrebentar o futuro, o destino de uma casa, o projeto, o desenho que Deus tem para aquela família. Eu quero dizer uma coisa para você. Você vai ter que lutar para que as brigas acabem aí dentro do teu trabalho. Você vai ter que fazer alguma coisa, pedir uma estratégia de Deus, sentar e conversar. Mas as brigas, os desentendimentos, as contendas constantes, as gritarias, os desrespeitos, isso vai ter que acabar. Porque se não acabar, o inimigo, ele vai semear a semente dele. Ele vai semear. A contenda, ele vai semear a intriga. Se você olhar para a família do filho pródigo teve a sua vida destruída, porque ele se dividiu da família. Ele saiu da unidade. Toda pessoa que quebra a unidade, que é o autor da quebra da unidade, essa pessoa vai se quebrar. Não tem como não. A Bíblia diz, não é eu, não é um achismo, não é uma profecia que não vai acontecer, é uma profecia bíblica. Toda quebra de unidade é perigosa. É perigosa para casa e é perigosa para quem é o autor da divisão. Porque hoje eu vejo muitas pessoas que não respeitam princípios espirituais. Eu vejo muitas pessoas que não levam a sério, sabe, as legalidades espirituais, não levam a sério a realidade do mundo espiritual. Tem gente que faz e acontece e coloca a culpa em todo mundo e acha que vai ficar tudo certo, sabe, que não vai ter problema, que vai ser leve, que agora a vida dela vai melhorar. Se você foi um autor de perturbação dentro da sua casa, dentro da empresa, se você foi um autor de perturbação dentro da igreja, a Bíblia diz, e não é eu, que você vai ter problemas, sérios problemas. É por isso que casa dividida não subsiste. E toda confusão, quando o diabo consegue entrar no coração de um, o objetivo, sabe, é derrubar a liderança daquela casa. Toda pessoa que divide uma casa, toda pessoa que divide uma empresa, que divide bons amigos, que divide dentro da igreja, que coloca uns contra os outros, porque nós temos visto isso, sabe, pessoas atacando umas às outras. Gente, isso está feio, sabe, pessoas que não conseguem ter uma concordância, pessoas que não sabem se respeitar. Isso não é uma coisa legal. O princípio da unidade é, se houve um problema, vamos acertar, vamos resolver. Não teve acerto, então cada um vai para o seu lado na paz. Foi o que aconteceu na casa de Abraão. A Bíblia diz que os pastores de Ló e os pastores de Abraão brigaram. O que Abraão, olha a sabedoria de Deus, Abraão fez. Abraão chamou Ló e disse, Ló, eu não quero te prejudicar, nós somos família, somos do mesmo sangue. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, ele entrou num acordo, ele disse, vamos terminar na paz, sabe, vamos resolver na paz essa situação. Vamos resolver na paz, não dá mais para a gente andar junto, mas tudo bem, nós somos família e vamos permanecer bem. Então vai para cá, que eu vou para cá e vamos andar juntos, mas cada um para o seu lado agora. Sabe, as pessoas não sabem conversar, elas não sabem dialogar, elas não sabem chegar num consenso, elas não sabem orar buscando pacificar algo. A Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores. A pessoa que é a pacificadora, ela vai ser abençoada.
ela vai ser abençoada. Não entre em divisões, não seja autor de divisões. O autor de divisões se dá mal. Isso está na palavra, isso é profecia. Olha para Satanás, tentou dividir o céu e olha o que deu. Olha o que deu. Por isso, querido, faça o seguinte, a partir de hoje, se levante como um intercessor em favor da tua casa. Se levante como um intercessor em favor da tua família, buscando a unidade, buscando a paz para dentro do teu lar, buscando a bênção de Deus para dentro da tua casa, para os teus projetos, sonhos, negócios. E diga a Deus, Senhor, eu não quero ser o autor das brigas e desentendimentos aqui dentro da minha casa. Eu não quero isso. Eu quero ser bênção. Eu quero ser usado por Ti. Amém? E a Bíblia diz que os pacificadores serão bem-aventurados, serão bem-sucedidos. Entre em acordo com o teu adversário. Entre em acordo. E se não houver acordo, daí tudo bem. Mas tenta acordo primeiro. Se não houve acordo, segue em frente, porque certamente Deus estará com você. Você fez a sua parte. Amém? Escreve aqui nos comentários. Bem-aventurados os pacificadores. Escreve aí. Bem-aventurados os pacificadores. Amém? Quero pedir a você que está aqui nessa oração, deixa a tua curtida aqui por gentileza, deixa aí o teu like, tá? Eu quero pedir para você compartilhar essa oração agora com 7 pessoas. Eu vou fazer uma oração especial por você e pela sua casa. E eu sinto no meu espírito de orar por livramento de Deus. Amém? Eu sinto de orar por livramento de Deus. Então, eu quero orar por você, mas eu quero pedir também a sua ajuda. Compartilha nos grupos, manda nas redes sociais essa oração. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E eu quero lhe convidar domingo agora, às 9 horas da manhã. Nós vamos ter um grande culto na nossa igreja. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Então, eu quero lhe convidar a estar com a gente nesse domingo, 9 da manhã, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu vou estar ministrando sobre o reino de Deus e 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos orar pelos doentes. Aproveita o feriado e vem para receber essa oração, para participar desse culto. Nós temos sido tão abençoados com as visitações de Deus em nossas reuniões. Eu convido você a estar com a gente, tá bom? E o meu segundo convite é para você se tornar aluno da Academia Quino Global. O que é a Academia Quino Global? É exclusivo para aqueles que querem crescer espiritualmente, para aqueles que querem aprender mais, para aqueles que querem ter direções toda semana para a sua vida. Eu convido você a entrar na Academia Quino. Inclusive, terça-feira da semana que vem, vai vir um podcast incrível sobre a importância do apostólico e do profético no destino do propósito de Deus, do plano geral de Deus. Eu convido você a assistir esse podcast. Quer participar da academia? Está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius7.com.br. Hoje também às 10 da manhã nós temos programa na Rede TV, 10 horas da manhã. Temos programa na Rede TV, vamos estar nacionalmente, né? Vamos estar ministrando para milhares e milhares de pessoas. Peço que você ore pelo nosso programa, certo? E eu quero agradecer aqui a todos os meus parceiros que têm nos ajudado e aquelas pessoas que têm orado por nós também. Deus sabe o quanto é desafiador, Deus sabe o nosso amor pelas almas e o quanto essa missão é nobre de levar a palavra a muitas pessoas. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários a tua necessidade, a tua dor, aquilo que você está enfrentando. Nós queremos te ajudar. Amém? Nós queremos orar pela tua vida. Coloca aqui nos comentários. Você colocar teu pedido de oração aqui é como enviar uma mensagem. Amém? Uma mensagem
para o céu, uma mensagem para Deus. Senhor, me ajuda. Você está pedindo intercessão para a tua vida. Então coloca aqui nos comentários a tua necessidade. Tem uma pessoa que está me ouvindo aí, ela não está sem força nas mãos. Ela está sem força nas mãos. Ela sente dor nas mãos e ela perdeu a força. E eu quero declarar saúde sobre você. Amém? Eu quero declarar saúde sobre você, no nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra sobre uma mulher que se chama Hortência, que está aí me ouvindo. Deus te visita nessa hora. Deus te visita nessa hora. E o Senhor é quem cuida da tua família. Não te preocupa. Amém? Não te preocupa. O Senhor cuida da tua casa. No nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra sobre uma pessoa de Florianópolis que está me ouvindo agora. E que o Senhor me disse que está enfrentando vários problemas de saúde, problemas dentro de casa. Você está sendo desafiada nesses últimos dias. O Senhor te toca. O Senhor te toca e o Senhor te dá resposta. Resposta que você estava pedindo de orações estão vindo para a tua vida e para a tua casa, no nome de Jesus. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, 9 da manhã. Vai vir uma palavra aqui tremenda que eu vou falar sobre perdas são um sinal. Se você andar tendo perdas, isso é um sinal. Então, às 9 da manhã e às 18 horas, a nossa oração da noite. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora todos os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui nos comentários. Senhor, visita essa pessoa agora com um milagre. Visita agora esta família, Pai, que está clamando, que está pedindo por unidade. Que toda briga, desentendimento, toda divisão, Senhor, que entrou dentro dessa casa, toda divisão que tem entrado dentro dessa família, Senhor, essa divisão caia por terra agora. Que todo espírito de desentendimento, de conflito, de confusão, acabe agora. O desrespeito, Senhor, a ira, a raiva, aquilo que tem dominado as conversas, os corações, eu oro agora em nome de Jesus para que isso cesse. Chega de perturbação dentro dessa casa, chega de brigas, chega de desrespeito, chega de um pisar no outro. Eu oro em nome de Jesus para que esse mal cesse. Eu digo para o espírito de confusão, todo mal que está semeando intriga, cesse agora a inveja contra essa casa, a obra maligna, a maldade, os planos do inimigo para separar, para dividir, para causar desunião. Cesse agora dentro dessa casa e que venha a paz de Deus. A paz de Deus se instale nesse lar. A paz de Deus venha para o coração dessa pessoa. Senhor, dá clareza para ela, dá sabedoria para ela, Espírito Santo. Ajude-a, Pai. Ajude-a a vencer essa adversidade. No nome de Jesus Cristo, eu oro agora para que todo ataque espiritual, os dardos malignos, os ataques na mente, os ciúmes, a desconfiança,
aquele espírito de rejeição, esse mal cesse agora em nome de Jesus, que acabe as contendas, que acabe toda a perturbação dentro dessa casa. E nós oramos pela unidade, assim como Jesus orou para que nós fôssemos um, que dentro dessa igreja sejam um, que dentro dessa empresa sejam um, que dentro dessa casa sejam um, que dentro desse casamento seja um. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção, eu peço o Teu favor. Senhor, eu peço em nome de Jesus, traga, Pai, as pessoas de paz, os pacificadores para ajudarem essa pessoa. E toda pessoa, Pai, ela é semeadora de discórdia, toda pessoa que é autora de confusão, Senhor, e que de alguma maneira entrou nessa casa, entrou nessa família, afasta, Pai, afasta toda a confusão, afasta toda a briga, afasta todos os ciúmes, toda a inveja. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos para que o Senhor coloque a mão. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Eu digo, escuta aqui, mal acabou para você. Eu declaro saúde, do alto da cabeça à planta dos pés. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo. Todo tipo de infecção, de inflamação renda-se a Jesus Cristo. E profetizo salvação nessa casa. Profetizo salvação nessa casa. E nós te pedimos, Pai, perdão por toda falta de sabedoria, pela falta de discernimento, por não, Senhor, muitas vezes sermos pacificadores. Ajuda-nos, Pai. Dá-nos paz, dá-nos paciência, dá-nos, Senhor, serenidade para resolver as adversidades da vida. E oramos para que o Senhor abra portas, traga prosperidade, venha conduzir essa pessoa. Espírito Santo, toque-os com teu poder agora. Toda pessoa que estiver amarrada espiritualmente, seja livre agora, seja liberta no nome de Jesus Cristo. Toque-os, Jesus. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça, Jesus. Agora, amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Se você foi abençoado nessa oração, compartilhe com 7 pessoas. Esteja unido no mesmo propósito que o Senhor me deu aqui e você vai ser abençoado. Amém? Que Deus te abençoe até às 9 da manhã, se Deus quiser, e depois às 18 horas. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. E com toda a tua família, que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Que a paz, a prosperidade e as bênçãos do nosso Deus entrem nessa vida. Também oramos para que todos dentro dessa casa tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo e que se cumpra a palavra do Senhor que diz que será salvo tu e toda a tua casa. Também declaro saúde, Pai, a todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. E oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo câncer, inflamação, dores, todo tipo de infecção e até mesmo problemas, Senhor, no sangue, câncer, alergias, peso nas pernas, nos braços, dores nas juntas, que renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Também oro para que toda a depressão, angústia, medo, pânico, aflição, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Oro, Pai, por todo empresário, empreendedor e empreendedora que precisa de um milagre, Senhor, ainda essa semana, para que o Senhor abra uma porta sobrenatural, traga os recursos, traga a liberação. Apresento aquele profissional liberal, Pai, que precisa fechar um negócio antes de fechar esse mês. Senhor, eu apresento diante de Ti os negócios e também, Senhor, toda oportunidade que Teus filhos e filhas estão pedindo ao Senhor, para que haja uma liberação no céu, no nome de Jesus. Também, ó Deus, somos gratos a Ti pelo dia de hoje. Gratidão, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Que o dia de hoje seja uma bênção, que o dia de hoje seja um dia sobrenatural. Dá-nos sabedoria, Senhor. Conduza-nos segundo o Teu propósito e sobre todas as coisas, que o nome de Jesus seja glorificado.
Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, seja muito bem-vindo. Eu espero que você esteja com o seu coração aberto para ouvir a Deus. Isso é fundamental. Se quisermos ouvir a Deus, devemos estar com o nosso coração aberto. E hoje eu quero, antes de começar a ministrar uma palavra, um norte para a tua vida, eu quero dar um testemunho maravilhoso que eu estava lendo antes de começar aqui a oração da Elisângela. E ela escreveu assim: meu esposo recebeu o diagnóstico de manchas no pulmão. Com esse diagnóstico comecei a orar pela cura junto com o Senhor. Ontem estava agendada a biópsia para avaliar a lesão e marcar a cirurgia para a retirada. Ao entrar na sala, passando pela tomografia, o médico chamou o assistente e repetiu o exame 3 vezes. E para a honra e glória do Senhor, as manchas haviam sumido. O médico então me chamou em outra sala e perguntou ao meu esposo se tínhamos orado muito. Ele respondeu sim, oramos e Deus curou meu esposo. Saímos de lá inundados de gratidão. Sou grato a Deus pela vida do profeta que nos ajuda a buscar e exercitar nossa fé. Toda honra e glória ao nosso Jesus. Glória a Deus, Jesus opera milagres. Ele é o Deus de maravilhas. Amém? Olha que tremendo. O médico pediu para repetir 3 vezes o exame e o homem foi totalmente curado por Deus. Deus é poderoso. Amém? Coloque toda a sua fé em Jesus Cristo, porque Ele pode todas as coisas. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra no teu coração. Eu quero fazer uma pergunta antes de começar a ministrar. Você tem a mania, costume de reclamar muito, de murmurar, de se queixar da vida? Eu quero mostrar para você que isso está atrasando a tua vida. Pessoas que murmuram, pessoas que se queixam, elas ficam travadas na vida. E o pior não é isso. Pessoas que murmuram demais estão atraindo coisas ruins, negativas para a vida delas. A Bíblia nos diz em Tiago capítulo 5, verso 9: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. A Bíblia está dizendo aqui nesse versículo é que nós seremos julgados por cada queixa, por cada murmuração que sair da nossa boca. As pessoas pensam que murmurar é uma coisa normal, só que murmurar é uma coisa também maligna. Por isso que a Bíblia diz, não vos queixeis uns aos outros, o juiz está na porta. Porque em muita murmuração, eu não falo em toda murmuração, porque tem coisas que devem ser faladas, mas devem ser faladas à pessoa certa. Porque quando você fala com as pessoas erradas e você murmura para as pessoas erradas, isso não é nem murmuração, pode até ser uma fofoca, pode até ser uma indignação, pode ser um espírito ali de traição, de deslealdade e tantas outras coisas. Enfim, a Bíblia está dizendo, o juiz está às portas. Toda murmuração, ela vai atrair a justiça. Isso significa que, se você murmurar de forma injusta, você vai atrair a justiça divina para a sua vida. Por isso que isso não se trata de Deus pesar a mão, não se trata disso. Se trata de você murmurar e atrair a justiça para a sua vida. As pessoas não param para pensar sobre isso, mas na murmuração os milagres param. Os milagres param, a vida trava, o desânimo vem, as coisas não avançam, tudo por causa da murmuração. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto por murmurar. Eles estavam tão acostumados no Egito a ter tudo o que eles queriam, quando eles saíram do Egito, eles começaram a murmurar. Porque a murmuração, ela vem da falta de fé, ela vem da falta de discernimento do que Deus está fazendo. Eu poderia ficar reclamando de algumas coisas na minha vida, mas eu decidi não reclamar, eu decidi orar, eu decidi baixar a cabeça, trabalhar, eu decidi focar em Deus, cumprir meus objetivos,
alcançar aquilo que está diante de mim, em vez de ficar reclamando. Tem pessoas que começam o dia reclamando e terminam o dia reclamando. Nada está bom para elas. Todo mundo está melhor do que elas. E acabam ainda a murmuração, ela abre a porta também para a inveja. A murmuração abre a porta também para a inveja. Eu li uma frase que é tremenda, que a inveja, olha só, a inveja é a amiga íntima da perseguição. E eu fico pensando, se a murmuração não é então o irmão mais velho da inveja? Porque se a inveja é a amiga íntima da perseguição, então a murmuração pode ser o murmurador, o amigo ou o irmão da inveja. Por isso que eu quero falar uma coisa para você. Temos que ter cuidado, porque por meio da nossa boca podemos estar dando legalidade espiritual para o mal agir. Há pessoas que reclamam de tudo. Elas reclamam de tudo. É o dia que não está bom, é o trabalho que não está legal, é as pessoas que não cumprimentam ela. Daí dentro da igreja, ela começa a murmurar. Ela murmura, sabe, das coisas que ela achou que poderia ser diferente e não são. Ela começa a reclamar, começa a murmurar. Ela entra para a igreja pensando que igreja é plano de carreira. Puxa, eu comecei aqui como membro e agora, né, para onde eu vou? Eu vou me tornar um diácono, depois eu vou me tornar um pastor. E qual que é o plano da igreja comigo? É começar a crescer nas escadinhas? Eu vou dizer uma coisa, o único plano de carreira que existe dentro da igreja é servir a Deus com amor, é servir as pessoas com amor. É o que eu faço, eu e a minha família, de forma voluntária. Eu, minha esposa, meus filhos, somos voluntários. Mas tem gente que fica dentro da igreja muitas vezes, só murmurando, reclama de tudo. E reclama da liderança da igreja, e reclama da igreja, e reclama dos pastores, e reclama daquilo que não está certo, mas elas mesmas não fazem nada para mudar o que está errado. Se nós estamos numa comunidade, cada um tem que fazer a sua parte. Eu penso que essa foi a dor de cabeça de Moisés, de enfrentar um povo que ele estava ajudando, um povo que ele estava libertando, um povo que ele estava guiando para fora de uma escravidão, e o povo mesmo assim achando que não estava bom, que não era o suficiente, que no Egito era melhor. E tem pessoas que ficam assim, elas ficam a vida inteira comparando. Não, porque lá era melhor, porque quando eu estava no mundo era melhor, porque eu trabalhava naquela empresa era melhor, mas tudo mudou. Aquela empresa fechou ou aquela empresa demitiu você. Aquela igreja que você participou lá, o pastor começou a fazer coisa errada e você teve que sair de lá. Ou seja, a murmuração, ela não é uma coisa que está ajudando você. Aí você entra dentro da tua empresa, entra dentro do teu escritório e começa a reclamar das contas para pagar, do funcionário que, sabe, não está fazendo as coisas certo, que você não tem ajuda da sua família, que tudo é em cima das suas costas. Essa murmuração está atrapalhando a sua vida. Porque em vez, sabe, de você colocar para fora algo que você está sentindo em oração, você está verbalizando e legalizando no mundo espiritual o mal para agir na sua vida. A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios 10:10, olha o que está escrito: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A murmuração atrai a destruição. E que tipo de destruição? Eu não sei. Tem várias coisas que podem destruir a vida de uma pessoa. Mas a murmuração, a Bíblia diz que ela abre a porta para o destruidor. Quem é o destruidor? Satanás. A murmuração abre a porta para o destruidor.
Gente, nós temos que celebrar o dom da vida, celebrar os talentos que Deus nos deu, celebrar as oportunidades, celebrar o fato que estamos vivos, que conseguimos sair da nossa cama, viemos ao nosso trabalho, celebrar a nossa família, celebrar as coisas boas que Deus tem colocado na nossa vida, celebrar a oportunidade de servir. Porque hoje parece que, sabe, eu fico acompanhando algumas pessoas. Parece que se elas não forem remuneradas para algumas coisas, elas não, sabe, aquilo não é importante para elas. E se elas fazem qualquer tipo de trabalho que seja voluntário ou que seja por amor, elas começam a murmurar. Elas começam a reclamar. A murmuração está fazendo muitas pessoas ficarem do lado de fora da bênção. A murmuração está tirando coisas das pessoas. A murmuração está fazendo você perder bênçãos, milagres e está abrindo a porta para esse destruidor. A Bíblia diz aqui, em Filipenses capítulo 2, olha só, Filipenses 2, 14 e 15 diz: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Fazei todas as coisas sem murmurações. Tem gente que tudo que faz murmurando, faz brigando, faz criando, sabe, qualquer tipo de xisme, de briga, de desentendimento, de mau gosto. A pessoa reclama de tudo, ela acha que ela está sendo lesada, ela acha que ela está sendo prejudicada, mas vem cá, agora você só se move se você for pago, você só se move se você for reconhecido. Se nós olharmos para Jesus, ele era servo, ele estava lá para servir. No dia que ele lavou os pés dos discípulos, ele pegou uma toalha e ele lavou os pés de cada um deles e ele disse: mesmo eu sendo o Senhor, estou aqui para servir vocês. E aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. O que Jesus estava falando era: seja servo, não reclame, certo? Não reclame. Não reclame, não murmure, não contende, não entra em brigas e desentendimentos e confusões, sabe? A Bíblia diz: fazei todas as coisas sem murmurações. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 diz: deixando, pois, toda malícia e todo engano, fingimento e invejas e todas as murmurações. Todas as murmurações. Para de reclamar do teu casamento, para de reclamar da tua igreja, para de reclamar das coisas que você acha que deveriam estar certas, para de reclamar do teu trabalho, da tua empresa, dos teus funcionários, das pessoas para quem você trabalha. Pare de reclamar de ter que pegar um ônibus, ter que pegar um metrô. Sabe, você não quer pegar um ônibus, você não quer pegar um metrô, você não quer andar de a pé, então trabalhe para conseguir um carro, trabalhe para ter uma vida melhor. Mas não adianta ficar reclamando, isso vai estragar teu dia e vai abrir a porta para coisas espirituais começarem a atormentar e agirem contra a tua vida. Eu tenho um entendimento hoje e o meu entendimento ele é muito claro. Eu não vou murmurar para não perder a minha bênção. Eu não vou murmurar, vou entregar nas mãos de Deus. Pega essa palavra, porque é uma palavra profética para a tua vida no dia de hoje. A murmuração não vai te ajudar em nada, só vai te atrapalhar e te atrasar. Escreve aqui nos comentários: vou parar de reclamar. Escreve aí: vou parar de reclamar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Espero que essa palavra tenha ajudado você. Espero que essa palavra tenha sido uma palavra de vida, uma palavra de paz para a sua vida. Amém? Quero, antes de declarar o Salmo 91, eu quero falar rapidamente para você da nossa Academia Kindle. A nossa Academia Kindle está maravilhosa, inclusive hoje, antes das 4 da tarde, sai a segunda parte da palavra que eu ministrei ontem. Eu estou falando sobre como identificar os sinais de Deus falando conosco. A academia é por 1 ano e toda semana tem ministrações novas, aulas novas. No final do mês tem um painel, um tempo onde eu vou responder perguntas e respostas junto com todos que estão na Academia Kindle. É um lugar de treinamento, de discipulado e um lugar para você conhecer o seu propósito. Essa academia, ela
ela tem um objetivo, ser uma plataforma para o seu crescimento espiritual. Por isso eu convido você a acessar a nossa Academia Kingdom. É só você visitar o nosso site www.vinicius17.com.br e ali se inscrever, fazer a sua assinatura para participar da Academia Kingdom. Também quero falar rapidamente do meu livro Café com Jesus, um devocional incrível, uma palavra para cada dia do mês, do ano e que vai abençoar a tua vida. O Profeta e Seu Lugar de Oração, um livro que eu falo sobre o poder da oração. Marcas da Alma, um livro da minha esposa que fala sobre traumas interiores. A Unção do Rompedor, que também é um livro que fala sobre Davi e como que Davi rompeu, o que o distinguia dos demais para que ele avançasse de uma maneira tão incrível no tempo dele. Todos os nossos livros você pode adquirir no nosso site www.vinicius17.com.br. Eu tenho uma notícia boa para vocês hoje também. Depois da minha oração da noite hoje, eu vou estar junto com o pastor Josué Gonçalves e Felipe Levac. Nós vamos ter um tempo aqui, vai ser um encontro profético global online. Encontro profético global online, depois da minha oração da noite. Certo? Eu espero que você não perca, porque vai ser incrível, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91, quero pedir para você que está aí junto conosco, que você compartilhe com o maior número de pessoas que você puder essa oração, compartilha com 7, com 10, com 15, vamos compartilhar essa oração, porque Deus já está falando com pessoas que estão aí. Tem gente que o Espírito Santo já está convencendo do seu pecado. Já está convencendo que tem que parar de murmurar, que tem que parar de reclamar. Não dá certo isso, gente. Certo? Não dá certo. Você pode testar, sabe, um dia sem reclamação e um dia com reclamação e você vai ver. Os resultados vão ser diferentes. Pare de reclamar. Seja mais grato, certo? Aprenda a ser leal às pessoas, aprenda a agradecer mais pela vida das pessoas. Esses dias eu estava numa reunião e uma pessoa se levantou na reunião e disse assim: Profeta, Deus tem falado muito ao meu coração que nós temos que ser gratos pela sua vida, pela sua entrega, pelo seu ministério e por tudo que o Senhor e a sua esposa, sua família têm feito por nós. E ele falou isso e eu digo para você que naquele momento me deu uma alegria muito grande, porque é muito bom quando as pessoas elas reconhecem o trabalho da gente, reconhece o nosso amor, a nossa entrega, porque às vezes fica parecendo, sabe, no mundo que a gente vive, que ninguém presta. Parece que no mundo que a gente vive ninguém é bom, sabe? Parece que só quem presta é a gente. As pessoas pensam assim, que só quem presta é eles. Ninguém mais presta, ninguém é bom, ninguém é justo, ninguém é correto. E não é assim. É por isso que nós temos que ter um pensamento diferente, certo? Nós temos que pensar mais em como mudar, em como ser uma bênção na vida das pessoas e parar de ficar olhando para a vida do outro. Quando você entende isso, você avança na vida. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa que está aí ao vivo, ela está com uma dor que começa aqui, do punho até aqui.
uma dor terrível. Inclusive ela está até sem força nesse braço direito. E eu quero declarar saúde sobre você. Seja você quem for que está aí, eu quero declarar saúde sobre a tua vida. Eu também quero liberar uma palavra. Eu vi a mão de um homem já de idade e com aliança. E ele já deve ter mais de 60 anos de idade, está aí me escutando. E ele teve uma grande decepção em um lugar. Eu não sei se foi um lugar que ele trabalhou por anos ou um lugar que ele esteve por anos, mas ele teve uma grande decepção. E hoje ele tem uma dificuldade muito grande de continuar com aquilo que Deus falou ao coração dele. E eu quero dizer para você, meu irmão, está na hora de você ser restaurado ao seu propósito. Deus vai te reconduzir a um lugar de promessa, a um lugar de cumprimento na tua vida. E você chorou aos pés do Senhor essa semana e você disse: Senhor, me mostra um lugar. E o Senhor está mostrando um lugar para você nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém? O Senhor também me mostrou uma pessoa que trabalha com fotografia. Essa pessoa está aí me ouvindo e essa pessoa ela tem um sobrenome um pouco diferente. O sobrenome dela é russo e Deus está visitando ela, visitando a sua casa. E ainda essa semana ela esteve em uma emissora de TV, certo? Eu não sei se estava lá para dar entrevista ou se estava lá para fazer outra coisa, mas ela esteve lá, ela está me ouvindo nesse momento. Deus te abre as portas esse ano em lugares que você nunca imaginou. E são promessas do Senhor que vão se cumprir na sua vida. Bia, chamam você de Bia. O Senhor está falando contigo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você agora, eu quero te abençoar, em nome de Jesus Cristo. E você sabe que tem murmurado, de repente você não aceitou uma coisa que aconteceu na sua vida e você diz: não, mas é injusto não. Entregue nas mãos de Deus, não abra a porta para o destruidor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, a minha oração é para que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados. E um dos pecados que nós falamos hoje, Senhor, foi a da murmuração, da reclamação. Meu Deus, nós não queremos viver murmurando, reclamando. Por isso te pedimos, santifica os nossos lábios, para que da nossa boca saia palavras de bênção. Nós não queremos viver reclamando, não queremos viver, Senhor, murmurando, não queremos servir reclamando. Não queremos, Senhor, ter um plano de carreira dentro do reino de Deus, não. Nós queremos apenas servir o Senhor dentro do reino. E aqui nessa terra, Senhor, sim, nós queremos avançar, sim, nós queremos crescer, mas sem murmuração. Por isso, Pai, no nome de Jesus, te pedimos perdão pelas nossas falhas e que o Senhor nos ajude a mudar, Espírito Santo de Deus, para que possamos ser uma bênção dentro da nossa casa, ser uma bênção aqui nesse mundo, ser luz aonde nós estivermos. Que todo tipo de atrapalho, de amarra na vida dessa pessoa caia por terra, e aquele que abriu a porta para o destruidor agir na vida dele, na vida dela, eu dou uma ordem a esse espírito destruidor: saia do caminho dele agora, saia do caminho dela agora, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. E nós oramos para que haja livramentos do Senhor, oramos para que o Senhor abra o céu sobre a nossa vida e o Senhor traga paz, traga alegria, traga prosperidade. O Senhor venha nos abrir caminhos. Oramos também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo. E aquele, meu Deus, que está quebrado emocionalmente, aquele, meu Deus, que saiu de um projeto de Deus, que está arrependido, aquele, meu Deus, que está sendo acusado, julgado, que até mesmo o Senhor foi rejeitado. Senhor, a minha oração é para que essa pessoa seja alcançada pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus e seja restaurado. Meu Pai, restaura teus filhos e filhas, no nome de Jesus. Que todo aquele que ficou para trás, que tenha o poder do Senhor para se levantar, para ficar de pé. Eu oro, Senhor, por famílias que estão passando por situações difíceis, famílias que estão passando por grandes embates, que o Senhor dê vitória, que o Senhor intervenha. Senhor, a minha oração é para que nada falte dentro dessa casa, nada falte dentro dessa empresa, que uma provisão sobrenatural, um suprimento sobrenatural entre. Também oro para que tudo aquilo que estiver quebrado seja restaurado e que venha a viver o completo, a conclusão, a plenitude, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe o teu dia. Às 9 da manhã eu estarei ao vivo aqui
aqui, estarei ao vivo aqui para te abençoar. E depois, nas 18 horas e 19 horas hoje. Hoje nosso dia está uma bênção. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade.